17ª Semana de Estudos Clássicos. Este é o primeiro dia, a primeira palestra, a palestra de abertura do evento da noite. Tivemos já a palestra à tarde, com o professor Maurílio Camelo, tradutor do texto que estamos usando na aula, do texto sobre a verdade, o De Magistro, questões disputadas sobre a verdade. E daqui a pouco teremos a presença ilustre aqui, que muito nos honra, do professor Moacir, da Faculdade de Filosofia, que vai falar um pouco sobre Agostinho conosco, né? Antes de dar início à parte, digamos, puramente acadêmica, nós vamos ter uma apresentação aqui. E por isso eu aviso vocês que as luzes serão apagadas, não criem pânico, não fiquem preocupados. As luzes serão apagadas para a apresentação do nosso aluno, nosso estudante aqui de pedagogia, o Pietro. Então, eu penso que é só isso que eu tenho que dizer até agora. Acho que as luzes podem ser apagadas, eu saio daqui e vou à assistência aí para ver a apresentação. Cai a noite, abre o pensamento, vem no escuro, forte o sentimento, todos os sentidos entregam-se rendidos. Calma, doce noite vem descendo, sente, ouve, como vai crescendo, vira o rosto em paz, deixa o sol ficar atrás, dê as costas para a fria luz e então a música virá da escuridão. E de olhos fechados deixa entrar o som, faz de conta que a vida não valeu. Deixa a alma subir até o céu e terás muito além do que era teu. Calma, lenta, a canção te invade, chega, entra, já não tens vontade. Abre os teus umbrais e as secretas espirais, fantasias transbordando o coração, com a música que vem da escuridão. Deixa o som te levar ao mundo novo e teu, onde nada é igual ao que passou. Deixa a alma inventar este jardim, onde então pertencerás a mim. Leve, solta, estás embriagada, toca, sente, eis a nova estrada, deixa-te levar pela sombra em teu olhar, ao poder da minha cálida canção, a música que vem da escuridão. Tu serás minha inspiração, música que vem da escuridão. Tem duas músicas ainda, gente, calma lá. Mais duas. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memories of love will bring you home.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memories of love will see you through. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I shall live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel. For some a way of living, for some a way to feel. And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I shall live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Última. Não. Vamos direto. 残酷な天使のように少年よ神話になれ。青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなた。外触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手勢窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ。Olá, depois disso, agradeço muito Pietro por ter nos encantado aqui com seus dotes musicais. Já falei que ele pode vir amanhã se ele quiser também, está desde já convidado. Muito legal. Ouvimos ao final a música japonesa também, uma cultura também milenar, assim, mais antiga ainda do que aquela com a qual nós vamos lidar nesta semana. E isso é bastante interessante, é distante de nós por conta da língua, mais complicado. Então, muitíssimo obrigado. Acho que o Pedro saiu agora, mas muitíssimo obrigado. Eu queria novamente agradecer a presença... tá ali, olha, muito obrigado, de novo, muito obrigado. Eu queria agradecer novamente a presença de todos aqui. Esta é a primeira palestra da Semana de Estudos Clássicos. Nós teremos 2 dias presenciais, hoje e amanhã, e 2 dias na forma remota, quarta e quinta. Nós estamos transmitindo essa atividade pelo canal da FEUSP no YouTube e também pelo canal do Grupo de Estudos Clássicos da FEUSP, Paideuma, também pelo YouTube. Tudo aquilo, todas as atividades, exceto os minicursos, estarão disponíveis no canal do Grupo de Estudos Clássicos, do Paideuma no YouTube. Tá? Antes de dar início propriamente dito, eu gostaria de fazer menção a um evento muito triste que aconteceu hoje, é o terceiro neste semestre, né? Mais um
atentado, mais um ato de violência na escola, agora no Paraná, em Cambé, que vocês, bem, todos aqui sabem, só queria fazer referência a isso. É bastante triste que essa prática que nós imaginávamos distante de nós tenha chegado até o Brasil, e que em um semestre vocês tenham me ouvido falar, né, 3 vezes dessa mesma situação. Eu penso que esse exercício que nós fazemos aqui é também um exercício que nos chama a sair um pouco. Eu lembro que falei a vocês na aula, insisto em falar isso, nos pede para sair um pouco do culto à velocidade, o culto à eficiência, o culto aos juízos e aos julgamentos rápidos que nós no qual nós estamos imersos e do qual nós somos sacerdotes, às vezes involuntários. Né? A ideia da ponderação, a ideia da reflexão, a necessidade da ponderação, a necessidade da reflexão. Estudar esses autores que nós começamos a apresentar aqui nesta semana para o público em geral e que vimos estudando já durante o semestre, é um pedido para nos aproximarmos daquilo que é diferente de nós, mas estranhamente próximos a nós. Então, é uma diferença que não impede a aproximação e a compreensão. De algum modo, há uma conexão entre o que esses autores da antiguidade do período medieval escreveram, pensaram, e aquilo que nós hoje pensamos. Pelo menos há uma certa permanência dos problemas. Então, para justificar a leitura desses autores em filosofia, e eu retomo o que eu já falei também para vocês, talvez existissem dois grandes modos. O primeiro é dizer aquilo que a gente sempre diz, que esses autores são estruturais. Então, estudar esses autores da antiguidade tem uma importância talvez assemelhada àquela em física, você estudar as partículas elementares, você estudar as partes constituintes da matéria, para depois, posteriormente, você fazer com isso, que é uma ciência básica, uma ciência teórica básica, você, sei lá, chegar a fazer coisas práticas, mandar foguetes para a Lua e tudo mais. Há uma conexão, não é? Porque a nossa semântica, o nosso vocabulário filosófico e pedagógico, filosófico, ou a teoria da educação, de um modo ou de outro, está conectado a esse campo semântico. E estudar, repito, não quer dizer afirmar, quanto eles são geniais, não. É constatar um fato. O fato de que o nosso discurso filosófico, de uma maneira ou de outra, se refere a esses autores que vieram antes de nós. Isso, então, é um fato. Isso é algo que existe, e conhecer esse fato é fundamental. Por isso, enquanto houver filosofia, nós vamos estudar Platão e Aristóteles, e nós vamos estudar Agostinho e Tomás. Isso é incontornável. Por mais que nós acrescentemos autores ao cânone, é necessário estudar esses autores, porque eles estão, de uma maneira ou de outra, na origem do cânone. Então, esse caráter estrutural. Mas há um outro também, que é tão belo quanto, ou tão importante quanto, pelo menos, que é a compreensão de per si. Então, leia um diálogo platônico, leia um texto de Agostinho, compreender uma argumentação lógica de Tomás. A compreensão desses autores, tal como de outros, mas a compreensão desses autores é a sua própria recompensa. Por quê? Porque é um prazer da compreensão, o prazer, aqui eu acho que é importante reforçar isso, é o prazer da teoria, do ver, né? Do ver intelectualmente, prazer da teoria. Esse prazer é algo do qual nós muitas vezes nos afastamos, o prazer da contemplação do pensamento, a verificação até onde vai o pensamento, as construções que foram feitas por esses autores e também autoras da Antiguidade e da Idade Média. Mas há aquele aspecto que eu também cheguei a falar com vocês, que é o aspecto da profundidade, da tridimensionalidade. Quando nós lemos essas obras, quando nós lemos de modo geral, e ler, e estudar, e querer descobrir as coisas, e compreender as coisas, é uma condição necessária a todo aquela que quer ser professor. Né? Como falávamos antes, não basta amar seus alunos, é necessário amar o conhecimento também. Né? Então, quando nós compreendemos esses autores, e outros também, mas esses autores, que é o objeto da nossa investigação aqui hoje, da nossa conversa aqui hoje, nós ganhamos em profundidade, nós ganhamos em espírito.
Nós afastamos uma vida do espírito bidimensional. Por favor, aqui não estou falando de religião, ok? Estou falando da vida do imaginário, da vida dos símbolos. Então, o que nós ganhamos estudando esses autores é algo bastante poderoso. Né? E a Semana de Estudos Clássicos é uma tentativa de apresentar a vocês, não, obviamente, impossível esgotar, mas apresentar um convite para que se leia Platão e Tomás e Aristóteles e Agostinho e tantos outros autores, que nós não temos tempo de tratá-los, né? Mas que estão aí como uma herança que nos foi dada. Cabe a nós aceitá-lo ou não, recebê-lo ou não. Então, dito isso, eu gostaria de chamar para compor a mesa aqui conosco e demonstrar desde já minha alegria por tê-lo conosco, o professor Eduardo Januário, professor de Economia da Educação. Muito obrigado. Como é que foi? O que foi? Então, não, eu fico muito contente. De fato, a Semana de Estudos Clássicos, desde 2002, tem contado sempre com o apoio dos professores. Então, os professores cederam as suas aulas para que vocês estejam aqui. Isso é uma demonstração também da importância que dão a essa nossa atividade, a modesta atividade. Dito isso, professor Moacir, por favor, venha se juntar a nós aqui com as nossas palmas. Vou apresentar o senhor. Você. Bem, vou fazer uma breve apresentação do professor. Bem, o professor Moacir Aires Novaes Filho é graduado, tem o mestrado e o doutorado e a livre docência em filosofia pela Universidade de São Paulo, a gloriosa FEFELESH, todos conhecem. Não, um pouco menos gloriosa, claro, que a Faculdade de Educação. Né? É professor, então, professor associado do Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, da USP, pesquisador principal do MESILA, Maria Sibylla Merian Center Conviviality and Equality in Latin America. E eu gosto de ressaltar um pouco esse percurso como professor, né, mais do que como pesquisador, eu acho que é importante também, ou tanto quanto pesquisador. Foi professor trabalhou no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, foi professor na Fundação Escola de Sociologia e Política, foi professor na PUC de São Paulo, professor convidado na Universidade Michel Montaigne, em Bordeaux, na França. Né. E tem vários artigos, eu queria ressaltar alguns que se referem um pouco mais diretamente ao tema do nosso encontro. O Herói e o Forasteiro, Narração e Metafísica nas Confissões, de Agostinho. Né? As Confissões de Agostinho como elogio do diálogo. Eternidade em Agostinho, Interioridade sem sujeito. Interioridade e inspeção do espírito na filosofia agostiniana. Nota sobre o problema da universalidade segundo Agostinho, do ponto de vista da relação entre fé e razão. O exame da temporalidade humana em Agostinho, da atividade à passividade. Notas sobre a teologia negativa em Agostinho. Livros dele, por exemplo, tem um livro de 2010, A Razão em Exercício, Estudos sobre a Filosofia de Agostinho, e o capítulo no livro de Eucanã Ferraz, achei muito interessante isso aqui, sobre teoria literária, né? O livro Ruína, Literatura e Pensamento, Exercício sobre Linguagem e Crise. Então é uma grande honra recebê-lo, professor, aqui, para falar com os alunos de pedagogia e também o público interessado na temática do ensino na Antiguidade, na Idade Média. Dito tudo isso, eu passo a palavra ao senhor. Fique à vontade. Só apertar. Isso? Pronto, alô? Isso. Bom, boa noite a todos e a todas. É realmente um prazer muito grande estar aqui, esse auditório que eu já visitei algumas vezes. Agradecer muito ao professor Marcos e a toda a equipe pelo convite. Eu vejo que depois de, 10 semanas de aula, vocês já são uma turma, né? Dá para sentir que tem um ambiente aí de cumplicidade muito bacana. Sou Eduardo, né? Eduardo já tinha encontrado algumas vezes também. Aqui na FEA eu tenho boas referências, a professora Marília Espósito, que foi minha parceira há muitos anos, a professora Belmira, o professor Celso Favaretto, que também orienta lá no programa de filosofia. Então a gente tem uma parceria
não diria natural, porque depende do esforço humano, mas tem uma parceria substancial entre as duas escolas, e hoje eu vou tentar, a minha maneira, renovar essa parceria entre os estudos de educação e de filosofia, né? Tentando também honrar um convite. O professor Marcos me propôs discutir o De Magistro do Agostinho. Vocês sabem, é um livro célebre, justamente por provocar, né, estudos de filosofia, estudos de teoria da educação. Tem uma fortuna crítica enorme esse livro. É um pequeno diálogo, né? Você já deve ter tido contato com ele, mas é gigantesco, né? Então, esse é o meu esforço hoje. E eu propus esse título, Literatura Clássica na Educação, Epistemicídio ou Insurgência, né? Porque justamente eu entendi, diante do convite de falar da importância dos estudos clássicos para a educação, né, e para a filosofia, né, tentar pensar isso a partir de temas contemporâneos que nos ajudam e nos orientam à leitura também do que é antigo, do que é clássico, pelo menos nesse sentido do clássico como aquilo que deve constar, né, na nossa estante, né, mas não só na estante fechada, né, deve constar no nosso repertório, né. Mas como constar? Isso é uma questão importante, né. Se há um cânone, se nós precisamos de um cânone e que relação nós temos com os nossos clássicos. E eu entendo que o De Magistro do Agostinho é um modo muito singular e muito complexo de lidar com essa questão, né? O que nós devemos fazer com os clássicos, né? Primeiro situar, esse texto foi escrito, o De Magistro do Agostinho, no final do século IV, né? Quer dizer, num mundo romano, no que se chama hoje em dia de antiguidade tardia, quer dizer, uma antiguidade que se aproxima do que virá a ser a Idade Média, mas ainda faltam alguns séculos para isso. Então, é a antiguidade tardia, é o mundo romano, né? Agostinho é um autor romano. E é claro que depois esse tema, como a turma da tarde hoje viu, vai ser retomado com esse mesmo tema, né? Esse mesmo título, De Magistro, sobre o mestre, por Tomás de Aquino, que era um leitor contumaz de Agostinho, mas um leitor que torcia um pouco o nariz. Ele não gostava muito de Agostinho, pelo jeito, assim. Há textos muito diplomáticos para dizer porque, afinal de contas, ele discordou de Agostinho, né? Eram pegadas muito diferentes. Mas é claro que ele sempre foi muito respeitoso, um grande intelectual. Mas eu preciso lembrar uma coisa a vocês importante quando a gente estuda essas coisas. Tomás de Aquino está, cronologicamente, mais próximo de nós do que de Agostinho, né? O De Magistro de Tomás de Aquino foi escrito há uns 750 anos. O De Magistro do Agostinho foi escrito 900 anos antes do De Magistro do Tomás de Aquino, né? Então, são mundos realmente muito diversos. Então, é muito difícil a gente se aproximar, dada a singularidade de cada um desses mundos. Mas vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu não quero fazer nada muito extenso, porque eu acho, pela minha prática como professor e pelo conteúdo do que eu vou falar, que seria muito importante que a gente tivesse um espaço para diálogo aqui, para conversa, para crítica, para intervenção de vocês. Eu, de fato, não só gostaria, mas como eu acho fundamental escutar vocês. Nem estou muito preocupado em responder, né? Mas, a não ser que alguém fale mal do meu Botafogo. Fora isso, eu não vou rebater nada. Bom, olha, trata-se de um diálogo filosófico com o filho de 16 anos, Adeodato. Mas um diálogo moldado numa aula tradicional de gramática, que era a disciplina mais humilde do ciclo de formação básica, né? Então ele escolheu fazer um diálogo filosófico moldado numa aula de gramática. Isso é muito significativo, né? Tinha um investimento importante nisso, porque era com seu filho. Ora, o que quer dizer uma aula tradicional de gramática? Ela tinha um texto clássico como base, quer dizer, o texto clássico. Não era um texto clássico, era o texto clássico.
aquele texto que todo menino da elite romana deveria aprender, que é a Eneida de Virgílio, né? Quer dizer, o grande épico do grande poeta, a Eneida, né, era a base de todo o ensinamento. Aprender as letras, aprender gramática, dependia de ler, ter como material básico, ler a Eneida do Virgílio. E essa aula tradicional consistia inicialmente de duas tarefas muito simples, rudimentares até. Dado um certo verso, escolhe-se um verso do poema, tratava-se de, em primeiro lugar, separar as palavras e depois encontrar o significado de cada uma. Um exercício que a gente talvez tenha feito aí no que se chama hoje de ensino fundamental 1. Né? A partir, ou ao realizar essas duas tarefas tão simples, pai e filho entram num jogo dialético com tamanho alcance filosófico, educacional e histórico que nós falamos desse diálogo até hoje. Então, é uma coisa muito simples, muito elementar, e que, ao ser realizada, não é depois que ela foi realizada, não, é ao ser realizada, já se dá um embate com essa importância histórica tremenda. Mas eu vou parar um pouquinho de falar de Agostinho agora. Antes de avançar na discussão do livro, eu quero voltar ao tema educação e filosofia. Porque foi uma tese de doutorado defendida nesta faculdade de educação, uma tese de filosofia. Foi nessa tese que eu aprendi muita coisa, entre elas uma perspectiva para ler e reler o De Magistro de Agostinho. Quer dizer, numa tese defendida aqui, eu me reaproximei de um texto que eu já tinha lido tantas vezes, e para entender de novo e ver sobre uma luz inteiramente diferente, eu precisei de ler uma tese defendida aqui nessa casa. Eu refiro-me à tese de Sueli Carneiro, que se chama A Construção do Outro, como não ser, como fundamento do ser. Finalmente publicada como livro sob o título Dispositivo de Racionalidade. Esse livraço aqui. Então, manteve-se o subtítulo, A Construção do Outro como não ser, como fundamento do ser, manteve como subtítulo. E eu li especialmente para preparar hoje aqui o capítulo 3, é um erro da parte 1, que se chama Epistemicídio, que é fundamental para essa apresentação de hoje. Quer dizer, epistemicídio, como vocês devem saber, né, da família daquelas palavras como feminicídio, genocídio, né, que indicam um assassinato cuja vítima é alvo exatamente por ser o que é. Quer dizer, não é casual. Né? Quando se comete um genocídio é porque realmente se quer assassinar um povo, né, uma cultura. O feminicídio, quando se quer assassinar a vítima, é exatamente porque ela é mulher. E o epistemicídio é uma tentativa, infelizmente, muitas vezes levada a cabo, de assassinar um saber, um conhecimento. E essa tese é importante, entre outras coisas, porque a materialidade dela na minha mão é uma prova de epistemicídio. Nesse caso, parcialmente mal sucedida. Porque essa tese foi defendida, ela é espetacular, mas ela foi silenciada durante muitos anos. Quer dizer, ela ter sido transformada em livro só agora é um sintoma ruim. Mas ela ter sido transformada em livro é um sintoma de uma resistência, de que finalmente o trabalho da Sueli começa a ganhar a estatura que precisa ter. Né? Ora, o meu propósito é mostrar como esse diálogo de Magistro do final do século IV pode ser mais bem entendido se aprendermos com essa filósofa brasileira sobre um processo de dominação pela linguagem, um processo de exclusão e silenciamento, que também estava em questão no Império Romano, notadamente, no nosso caso, na Numídia, que é uma província romana, no norte da África. Se nós quisermos pensar o território onde Agostinho nasceu e viveu uma parte da vida, onde hoje em dia são a Argélia e a Tunísia. Né? Então,
havia também ali um processo que nós podemos hoje chamar de epistemicídio e entender a relação do epistemicídio com a educação e os estudos clássicos, lendo o De Magistro, mas com um olho na tese da Sueli. Se eu ficar muito críptico, muito mais enrolado do que eu costumo ser, não hesitem em me interromper. Tá? De verdade, vamos trabalhar a sério, senão vira... a gente não está fazendo educação em filosofia. Tá? Fiquem à vontade para me interromper e questionar. Só não pode falar mal do Botafogo. O resto... Bom, então eu vou citar a Sueli, um parágrafo dela, parágrafo que está entre as páginas 88 e 89, um pouco pela força, mas também porque ele me ajuda bem a situar do que eu quero falar. É claro que ela está se preparando para falar do Brasil, né? Sobretudo do Brasil, no caso da tese, ela vai desenvolver uma parte importante do que foi a exclusão deliberada e planejada, o epistemicídio dos descendentes dos escravizados que foram sequestrados no continente africano, né? Após a lei da abolição. Quer dizer, como o Brasil fez políticas públicas contra esse contingente de seres humanos, os negros escravizados, os seus filhos, seus descendentes, e uma vez mesmo, como a gente pode, claro, saber, entre aspas, libertos pela lei da abolição. A Sueli diz, eu cito, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, o epistemicídio implica um processo persistente de produção de indigência cultural, pela negação ao acesso à educação, sobretudo a de qualidade, pela produção da inferiorização intelectual, pelos diferentes mecanismos de delegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e pelo rebaixamento de sua capacidade cognitiva, pela carência material ou pelo comprometimento de sua autoestima, pelos processos de discriminação correntes no processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a condição para alcançar o conhecimento considerado legítimo ou legitimado. Por isso, o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado, sequestrando a própria capacidade de aprender. É uma forma de sequestro da razão em duplo sentido, pela negação da racionalidade do outro ou pela assimilação cultural, que em outros casos lhe é imposta. Bom, na verdade, tudo que eu vou falar aqui agora é uma espécie de glosa desse parágrafo magistral da professora filósofa Sueli Carneiro. Eu vou fazer um resumo em 3 pontos disso que eu li da Sueli aqui para vocês agora e do que eu estudei nesse livro, né? Sobre a exclusão, que são, é claro, no meu entendimento, pertinentes ao que a gente lê no De Magistro. Primeiro, a exclusão se faz pela negação da educação, né? Com base, por exemplo, no caso do Brasil, de que os negros não teriam alma, né? Isso era uma tese científica, né? Defendida inclusive pela Igreja Católica e pelos jesuítas, que os negros não tinham alma, portanto, não eram suscetíveis de educação. A segunda é que a exclusão se faz pela educação de baixíssima qualidade, né? Isso é uma prática que talvez a gente possa identificar no Brasil até hoje, né? A divisão da qualidade do ensino acompanha perfeitamente indicadores sociais como raça, etnia. Terceiro, e aí o terceiro é o que, digamos assim, talvez diga respeito mais diretamente ao De Magistro. A exclusão se faz também pela educação que silencia, pela educação que faz de conta que a única cultura, o único saber, a única linguagem são aquela cultura, aquele saber e aquela linguagem praticadas pelo dominador. Eu quero mencionar isso na Antiguidade Tardia, mas não é incomum aqui na USP a gente saber que ainda há quem diga para os calouros que vocês vieram aqui na USP para aprender a ler, a escrever e a falar, né? Vocês não sabem nada até chegar aqui, não é isso, né? E quando chegar aqui, vocês vão aprender a norma, a única que vale, certo? Então, é essa violência
que a gente aprende sobre o Brasil no livro da Sueli, que também a gente pode ver na antiguidade, e o De Magisto é um bom testemunho de como essa discussão pode ser travada. Quer dizer, há uma história para esse diagnóstico sobre o Brasil do século XIX e século XX, feito pela professora Sueli. Há, na antiguidade, uma violência semelhante feita sob a rubrica da latinidade. Posso falar em latim, a latinitas. Quer dizer, falar com latinidade era falar segundo certo código de normas, e sair desse código era ser bárbaro. A palavra bárbaro, inclusive, imita o que seria uma pessoa falando errado, né? Bárbaro, um cara que não sabe falar direito, né? Então, é um deboche da outra cultura, das outras pronúncias. Incivilizado e inferior. Pior do que não saber se expressar, era não pensar corretamente, não ser propriamente racional. Isso é muito, muito bem documentado na antiguidade, como o elogio da latinidade era o elogio de uma forma exclusiva de ser racional, de pensar corretamente. Então era preciso aprender a falar latim corretamente, ler a literatura latina, para ser um ser humano. Senão não é humano. É uma coisa menor do que isso. Né? É comum, por exemplo, muitas vezes o advérbio latine, que literalmente seria latinamente, ser traduzido, e não é uma tradução incorreta, é uma tradução fiel ao espírito, como com pureza. Falar latinamente é falar com pureza. É assim que se fala. Né? É para isso que serve a norma culta. Ora, então por isso é que os meninos da elite precisavam aprender gramática. E, além de dialética e retórica, com os clássicos. Porque isso os separava dos rudes, dos rudimentares. A frase da antiguidade que diz: a gramática separa. É nesse sentido. Ela não separa só uma classe gramatical de outra. Ela separa pessoas de outras pessoas. Ou pessoas de supostas não pessoas. Aprender gramática lendo a Eneida de Virgílio era preparar-se para continuar o domínio da mesma elite, a única dotada de conhecimento e inteligência. Então voltemos à lição de gramática do De Magisto. O que esse diálogo tem a ver com isso? Ora, Agostinho era um professor treinado, isso a gente sabe. Não só os seus estudos foram pagos duramente pela sua mãe e pelo seu pai, porque naquela época não era nada barato estudar, nunca foi, né? E a família dele não era uma família rica. Então eles fizeram aquele esforço que até hoje a gente conhece. A família se concentra, né, concentra os seus recursos num filho, né? Dificilmente numa filha. Né? É num filho que é particularmente inteligente, que era o caso dele, era um demoninho, né? E gastaram o que podiam para que ele tivesse uma formação. Então ele estudou gramática, Até o professor de gramática talvez ele tenha encontrado mais tarde numa circunstância que, se hoje der tempo, eu vou mencionar. E depois ele se tornou professor. Né? Acontece que essa carreira de professor dele, que foi uma carreira brilhante, ele virou o orador oficial da corte do Império Romano. Então ele não era pouca coisa. Né? Encomendavam-se a ele as grandes falas no Palácio Imperial, né? Na hora que ia dar posse a um embaixador, essas coisas dele. Né? Ele era o grande orador. Ora, Agostinho largou essa vida. Né? E foi depois de largar essa vida, de negar essa cultura, é que ele vai ter um diálogo com o filho sobre gramática? A gente desconfia do que. Por que ele quer fazer esse diálogo agora, se ele já dominava tão bem essa arte e tinha se afastado dela? Vamos começar pela escolha do verso. Que verso é? Que verso ele escolheu? Eu não trouxe nenhum exemplar da Eneida, mas vocês sabem, a Eneida é enorme, né? São 12 cantos, se eu não me engano, 12 cantos, né? Cada canto com centenas de versos. Então é uma obra enorme. E ele escolheu um verso. Alguns estudiosos dizem que foi ao acaso. É curioso isso. Mas uma geração de estudiosas, sobretudo duas mulheres norte-americanas, a Sabine McCormick e a Erica Kidd, prestaram atenção, não foi por acaso. Esse cara tinha alguma coisa. Eu vou ler o verso para vocês. O verso diz assim, numa tradução minha, que não é uma tradução, né? Não tem métrica, não é só o conteúdo da frase. Se os deuses decidiram que nada reste de tamanha cidade... Por quê? Porque a tamanha cidade é Troia. Tá? Troia está desabando sob o incêndio.
invadida pelos gregos, né? Vocês devem conhecer a história do cavalo de Troia, né? Os gregos foram até Troia e tentam sitiam a cidade por 10 anos, 9, 10 anos, até que finalmente, lá através do truque do cavalo de madeira, conseguem invadir a fortaleza e atacam, claro, principalmente as muralhas e o castelo do rei primo, e é um incêndio durante a noite, é um massacre, né? Os troianos são pegos dormindo de surpresa. E essa cena se passa fora do centro da batalha, numa casa mais afastada, onde mora um grande herói troiano já ancião, que é Anquises, né? Anquises está em casa, amargurado, porque está vendo a sua cidade devastada. E na casa estão com ele o filho, Enéas, que é o herói da Eneida, o neto, Ascânio, que tem o apelido Iulo, o Julo, e a nora, a esposa do Enéas, mãe do Julo, que é a Creusa. E a cena é dramática, porque eles estão na dúvida sobre o que devem fazer. Esse se do começo do verso, se os deuses decidiram, não é assim uma pergunta qualquer, é dizer, bom, se eles decidiram que vai ser assim, então desistimos de tudo. E a cena é cheia de ses, né? É um diálogo entre Anquises, Enéas e Creusa, e é cheio de sejo. Tipo assim, o que a gente vai fazer? Porque o velho não quer ir embora. O Enéas quer fugir, porque ele viu em sonho e teve uma visão de que ele deve fugir para fundar a nova Troia, que virá a ser Roma, a matriz da latinidade, né? Ele precisa fugir. A Troia, vocês sabem lá onde é a Turquia hoje em dia. Então, ele sabe que tem que ir para algum lugar, tem que pegar navios e fugir dali. E o pai, que é fundamental para isso, não quer ir. Então fica uma discussão. Vai, não vai, tem o menino e tal. Então a cena é dramática. E dramatiza essa hesitação. E que se der tudo errado, o que acontece? Não tem Roma. Não tem Roma e não tem latinidade. É claro que isso gera uma espécie de contradição performativa, porque você está lá com a Eneida na mão, você sabe que o final é feliz. Está aqui, está escrito em latim, nesse latim perfeito. É a Eneida, o Enéas sobreviveu. Mas a cena é forte, você não sabe o que vai acontecer. Bom, Agostinho, matreiramente, é claro, eu não faço psicografia, né, mas eu imagino que foi matreiro, né, ele escolhe o verso para dizer, a latinidade já teve em crise, hein? Teve por um fio, né? Ele mostra que há uma fragilidade, há uma contingência na latinidade, né? Ela estava por um fio. No final das contas, dá tudo certo, os deuses mandam recados, eles fogem, e isso é importante, porque o Ascânio tem que ir, o Ascânio não, o Anquises, o velho, porque o Enéas é muito jovem, ele não saberia sozinho encontrar os caminhos, porque há vários recados dos deuses, só um idoso poderia fazer isso e ir formando o filho como um líder religioso e militar. Aí quando o filho finalmente começa a aprumar, o velho então se permite morrer, a nova geração toma conta, o Enéas consegue chegar, né, dando spoiler para vocês, leio o Eneida, mas o Enéas consegue chegar finalmente ao continente, à Península Itálica, né, funda Roma, e o seu filho Julo, claro que o Virgílio, por que ele põe esse nome do filho de Julo, né? Ele inventa com isso uma dinastia, uma ancestralidade, porque Julo vai ser o ancestral da família Júlia, que é a família dos grandes imperadores, Júlio César e assim por diante, né? Por acaso, quem financiava o Virgílio para escrever a Eneida era um imperador da família Júlia, mas isso é só coincidência, certo? Mas é toda essa história que está sendo contada. Então, a Eneida é a concentração dessa história gloriosa da latinidade, né? Então, estudar a Eneida, seja na forma, seja no conteúdo, é celebrar essa vitória da latinidade que se impunha aos povos em volta, inclusive. Então, a ideia desse diálogo é, na minha opinião, ir desmontando essa ideia de uma latinidade perfeita, né? Os argumentos têm esse propósito, de questionar essa concepção idealizada da linguagem concentrada na língua latina, né? E olha que Agostinho era um mestre da língua latina, era um escritor diabólico. Eu juro para vocês, assim, eu leio o latim relativamente bem. É um autor assombroso pela qualidade. Assim, de fato, é um manejo da língua, inclusive do registro do que se chama de norma culta. Ele não é escravo da norma culta, esse é um dos grandes truques dele, né? Ele usa a norma de tudo, faz comédia, faz de tudo, mas ele se afasta, ele faz a crítica desse modelo.
É importante a gente ter em vista o seguinte, que entre Agostinho e Virgílio, entre o momento em que o De Magistro está sendo escrito, mais ou menos, e o período da produção da Eneida, passaram-se 500 anos. Às vezes a gente olha para a Antiguidade e vê uma coisa muito chapada, né? Quer dizer, Agostinho estava tão distante de Virgílio, o autor da Eneida, como nós de Luís de Camões. Certo? Não se falava mais aquele latim, assim como a gente não fala mais o latim do século XVI. Certo? Se vocês forem ler o Lusíadas agora, dá um trabalhão, né? Precisa de tradução. Né? Então, não se falava mais esse latim. E já era um latim, Virgílio era um poeta moderninho. Né? Já era um poeta de gerações de poetas. Então, essas coisas caminham muito. Só que há uma tradição muito forte romana de ainda considerar certos poetas de uma geração, Cícero, Virgílio, um pouquinho mais novo Horácio, Terêncio, como os cânones, que precisavam ser lidos. Isso é a nossa língua, isso é a nossa cultura, isso é a nossa racionalidade, mesmo 500 anos depois. Tá? Era um pouco com isso que Agostinho estava lidando ao dar uma aulinha de gramática com base na Eneida. Virgílio era tão importante, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, talvez, quem aqui tem algum vínculo com tradições cristãs, sabe que em algumas casas, em alguns lugares, há o hábito de abrir a Bíblia um pouco aleatoriamente, né? Tem o versículo do dia, a pessoa lê para resolver algum problema. Isso é uma herança que vem do que se fazia com Homero, depois se fazia entre os gregos, e depois que se fazia com a Eneida do Virgílio. Você abria a Eneida e botava lá um dedo e você ia achar um verso que respondia a uma dúvida que você tinha naquele momento. Coisas importantes. Claro, já teve muita falcatrua com isso. A mais célebre é do Henrique VIII, que inventou um negócio lá. Mas é uma prática. E a Eneida tinha esse papel assim de poema sacro. Era o título, poema sacro. O Virgílio era o poeta perfeito. Era nesse horizonte que Agostinho trabalhava. Para já adiantar um pouquinho, vai. Apimentar um pouco esse horizonte. Agostinho vivia numa região em que ainda se falava púnico. Mas o púnico estava desaparecendo. Desaparecendo não, ele estava sendo desaparecido. O púnico era alvo de um processo de epistemicídio. Né? Quer dizer, que já era uma camada sobre outro epistemicídio, que era uma língua que hoje em dia se chama conjeturalmente de líbio, que não se fala mais, não tem mais nenhum registro praticamente do líbio, a não ser registro indireto. Aristóteles menciona o líbio e tal, mas não tem mais texto em líbio, não tem registro em líbio do que teria sido essa língua, porque ela foi destruída por um colonizador que eram os fenícios. Os fenícios chegaram ali naquela região, né, no norte da África, ali entre o mar Mediterrâneo e o deserto do Saara, tomaram conta daquilo e destruíram o líbio. Restou uma língua que é um pouco uma negociação, conjetura-se, né? Eu estou falando isso de segunda mão, eu não sou pesquisador disso. É uma negociação entre o velho líbio e o fenício, resultou o púnico. O problema é que os fenícios foram embora, né? E os romanos chegaram, né? Se impuseram sobre o Império Cartaginês, ali em Cartago, naquela região, e o latim passou a imperar. Né? E imperar não é uma maneira de falar, é imperar, é expulsar, é desqualificar. Né? Então, a ideia era expulsar, e o púnico estava desaparecendo. Eu falei ainda há pouco que o Agostinho terá reencontrado o seu professor de gramática na maturidade. Não se tem certeza se é a mesma pessoa, mas possivelmente é uma autoridade romana chamada Maximus. E o Maximus, com o tempo, ficou muito importante, e ele uma vez tentou trocar uma correspondência com Agostinho, quando Agostinho já era um bispo importante também, um pouco jogando com a ideia de que ele era Maximus e Agostinho era Aurelius Augustinus. Os dois tinham esse compadrio de terem nomes romanos. Que o Maximus faz uma carta muito debochada, preconceituosa, a gente diria, hoje em dia, sem dúvida nenhuma, racista, falando mal dos locais. Como aquele povinho. Né? Nós vamos nos entender, nós aqui, elite. Né? Você é um bispo, eu sou um político, eu sou Maximus, você é Augustinus, e olha esses caras. Aí ele menciona nomes de mártires populares, que tinham nomes púnicos. Que, de fato, são nomes que soam um pouco... Eu tentei fazer a experiência essa semana, eu não anotei nenhum. Mas
Vocês sabem esses nomes de jogador de futebol que soam a origem popular? Sim. Quando é fusão do pai com o nome da mãe e tal. E não quando é assim, Otávio Augusto, né? Que aí é imitação de elite. Mas tem nomes que são extremamente populares. Ora, esse Máximos diz para Agostinho, olha, fica comparando, e aí ele diz alguns nomes, né? Aos grandes deuses da nossa cultura clássica, tal. O que é isso? Aí Agostinho escreve um bilhete de volta para ele e diz, olha, se você quer falar sério comigo, fale sério. Não se dirija assim um africano para outro africano. Passe bem. A resposta do Agostinho é linda, porque é só um chega para lá, senhora, vai plantar batata, né? Me respeita. Então, mas isso é um testemunho muito sério dessa guerra, né? E dessa tentativa de imposição e de aliança de elite, inclusive para sufocar a língua púnica. Foi bem sucedida, não sobrou nada do púnico. Não por acaso vocês veem no De Magistro que Agostinho valoriza o púnico. Bom, e até agora não falei do argumento, né? Eu estou só fazendo um preâmbulo, eu vou chegar no De Magistro. Bom, primeira tarefa na lição de gramática, separar as palavras. Isso por uma razão simples. Vocês sabem que na antiguidade não tinha pontuação, nem espaço entre as palavras, né? Era escrita contínua. Né? Você pega assim, hoje em dia é fácil você pegar o facsímile de um. Eu podia ter preparado isso para mostrar para vocês, né? Que eu não sou um bom professor, viu? Mas é escrita contínua. Então, é claro que com o tempo você habitua. Um leitor treinado já separa as palavras, digamos assim, mentalmente, né? Mas graficamente não estavam. Então, a primeira tarefa de um aluno é separar as palavras. Em geral, não está muito bode, não. Às vezes dá. Né? Dependendo do recorte, dá uma frase diferente. Tem essas coisas, acontece. Em grego acontecia, em latim acontecia. Você separa as palavras. Então, a primeira tarefa é separar as palavras e dizer, bom, então quantas tem nesse verso? 8. Legal. Esse verso da Eneida aqui que eles estão examinando. E depois fazer aquela tarefa básica de ir ao dicionário, digamos assim. Né? O que quer dizer cada uma dessas. Acontece que nessas duas tarefinhas, Agostinho já, como se diz, bota as mangas de fora, não é isso? Ele já bota as mangas de fora. Por quê? Primeiro ele fala o seguinte, eles fazem um preâmbulozinho para chegar nessa contagem das palavras, ele fala, são 8 palavras, então são 8 sinais. Se cada palavra é um sinal, 8 palavras, 8 sinais. Só que essa tese, cada palavra é um sinal, é inteiramente revolucionária. E ela é importante para a nossa conversa de hoje. Né? Eu não vou mostrar porque ela é historicamente revolucionária. Isso a gente precisa ler Humberto Eco, Todorov, esses caras agora, no século XX, é que sacaram isso. Isso é uma invenção de Agostinho, essa história, que toda palavra é um sinal. Ele pegou uma teoria dos sinais, que eu já vou dizer o que é, uma coisa simples, e disse, vamos olhar as palavras segundo essa teoria. O que quer dizer a teoria do sinal? O que é um sinal? Sinal é uma coisa. É uma coisa que tem como característica básica remeter a nossa atenção para outra coisa. Basicamente isso. Então isso era usado na ciência médica, por exemplo. A febre é um sinal. Porque ele é uma coisa, só que o médico percebe que não é só uma coisa. Aquele é indício de uma outra coisa. Por exemplo, um estado patológico. Uma cicatriz é uma coisa. Mas a gente sabe agora que a cicatriz remete a um evento passado, que foi um corte, alguma coisa assim. Certo? Fumaça é um sinal. Né? Então, a teoria do sinal é de que é algo, por si mesmo, é algo, está lá, mas ainda tem essa propriedade. Né? É como o dedo indicador, né? Você aponta e a pessoa olha. Né? Eu sempre dou como contra-exemplo o meu cachorro. Né? O meu cachorro é burro, ele não sabe o que é um sinal. Então, quando eu aponto para ele a bolinha dele, ele fica olhando para o meu dedo. Né? O que me exaspera. Né? Mas, para mim, é uma boa contraprova da teoria do sinal. Ele não sabe o que é um sinal. Ele não sabe que o dedo apontando é para outra coisa. Ele fica fixado no meu dedo. Né? Então, entender que é um sinal é entender justamente essa remissão a outra coisa. Certo? E o que Agostinho está propondo aqui, matreiramente, é introduzir essa ideia de que cada palavra é um sinal. Era para outra coisa. E é em nome dessa teoria que ele vai dizer, bom, então o que quer dizer? Qual é o significado de cada sinal? Bom, aí de novo o verso é escolhido a dedo para essa segunda tarefa. Porque a primeira palavra é se, aí eu vou falar as palavras na ordem em latim, certo? A primeira palavra é se. Qual é o significado de se? Cadê a coisa que é se? Né?
que era aquela angústia, aquela dúvida ali na cena do incêndio. A segunda palavra é nada. Então, um sinal que não aponta para nada não é nada. Então, não é sinal. Parece uma brincadeira, mas ele está exercitando essa consciência de que cada palavra tem que apontar para outra coisa. Não basta que seja uma coisa. Eu estou insistindo nessa alteridade, é outra coisa. Bom, e assim vai. Aí Agostinho começa uma furdunça com a linguagem, porque ele começa a remexer a partir daí. Vocês terão visto, ele vai inventando teses, ele vai explorando as classes gramaticais, vai bagunçando todo o sistema gramatical romano, inclusive também a dialética, porque ele começa a falar das partes da oração. Primeiro, as partes da oração são o que classicamente a gente chama de classes gramaticais, né? Substantivo, adjetivo, advérbio e tal. Depois, parte da oração ele passa a tomar no sentido da dialética, que é aquilo que dá sentido verdadeiro ou falso para uma sentença. Então, é o sujeito e o predicado. Né? Outra maneira de falar parte da oração. Então, ele faz esse percurso erudito de maneira assim muito informal com seu filho, mas é um percurso erudito sobre o repertório da gramática e da dialética romana, para mostrar que as palavras não são capazes de nos levar ao conhecimento daquela outra coisa que é o seu significado. Ou seja, essa alteridade, essa condição de ser outro do que o significado, né, exige que se tenha uma ponte do contato ou do conhecimento do signo, do sinal. Aparentemente eu seria levado a conhecer o significado. E é isso que a celebração da Eneida como poema perfeito nos promete. Porque aquilo é tão perfeito que quando eu leio aquilo eu vejo. Né? A Eneida é uma espécie de enciclopédia da cultura romana. E o que Agostinho está dizendo? Não. As palavras por si mesmas não fazem esse percurso. Elas fracassam. Esse ideal da latinidade, de que a língua latina ela me apresenta as coisas, não. Porque o demagista é um exercício no sentido de se exercitar, né? E de exercer também a consciência dessa alteridade entre os sinais e os significados. Basicamente, de maneira muito, vamos dizer, grosseira, a primeira parte do diálogo consiste nisso. Em mostrar para o filho, muito duramente, porque é um garoto muito ingênuo, como um garoto de 16 anos tem que ser. Muito inteligente e muito ingênuo. Né? E ele quer porque quer que o mundo esteja todo arrumadinho. E Agostinho fica sabotando esse mundo arrumadinho. Dizendo, olha, tem separação, tem divisão, tem distância. Ou seja, esse hiato entre o sinal e o significado. Até que ele fala, bom, então vamos começar isso de novo. Aí ele conta a história do caçador, mas que é uma história tão linda que eu não vou falar dela. Se eu for falar da história do caçador, do gavião, eu fico aqui 5 horas para começar. Então, vou pular a história do caçador e ele vai mudar de assunto, ele vai mudar de texto. Não vamos falar mais da Bíblia. Quase fui punido aqui. Da Bíblia. Não vamos falar mais da Eneida, vamos falar da Bíblia. Ele resolve pegar um trecho, na verdade, uma palavra do profeta Daniel, né, que é um livro do Antigo Testamento. Né. Bom, como eu digo, esse cara era diabólico, ele era, porque ele sabia o que fazia. É outra coisa que ele escolheu a dedo. É perfeito. Vou contar um pouquinho para vocês. O original do profeta Daniel, ele está escrito em 2 línguas. Tem um pedaço que está escrito em hebraico e um outro pedaço, que é de onde ele tirou a sentença, que ele cita, que é e as sarabala deles ficaram intactas. Esse versículo, no caso a Bíblia é versículo, né? Esse versículo ele está num trecho que foi escrito originalmente em aramaico, que é uma língua, vamos dizer, próxima ao caldeu, então é uma língua próxima lá do ambiente em que de fato a cena se deu, né? Sob o domínio babilônico dominando os judeus. Ora, esse texto foi traduzido, Agostinho não lia aramaico e também não lia grego. Ele lia latim. Latim ele era muito bom, no resto ele era um fracasso. Nem púnico ele sabia porcamente. Isso ele mesmo fala. Não sabia. Só que esse texto em aramaico foi traduzido para o grego. Só que a palavra que ele escolheu para examinar, sarabala, não foi traduzida
Ela foi só vertida, ou seja, ela foi escrita com caracteres, com alfabeto, nesse caso o alfabeto, é uma língua alfabética, com alfabeto grego. É o som Sarabalai, simplesmente escrito com alfabeto grego. Quando essa versão em grego foi traduzida para o latim, que foi o texto ao qual Agostinho teve acesso, novamente o texto foi traduzido para o latim, a palavra não. Continuou sendo a palavra Sarabalai, somente transliterada agora do alfabeto grego para o alfabeto latino. E a gente em português continua falando Sarabalai. E qual é a tradução? É uma coisa bastante controversa e divertida, não importa muito agora. Certo? O que quer dizer essa palavra? Porque o que importa é justamente, de certo modo, a estranheza. Ele fala, tá vendo? Ó, as Sarabalai ficaram intocadas. Que raio seja isso? Ninguém sabe. E não é a palavra que vai me dizer o que. Ela não vai me transmitir. Eu preciso saber do que se trata, talvez com alguém me descrevendo, e aí, e se eu acreditar na descrição que alguém me fez, com palavras que eu já conheço, eu chego em que uma Sarabala é isso. Por exemplo, o Agostinho achava, parece que estava redondamente enganado, que Sarabala é um tipo de barrete, de coifa, de cobertura para a cabeça. Problema. É. Então, Agostinho achava que era uma coifa, que era um barrete. Jerônimo, que era mais erudito, acha que é um negócio para cobrir a coxa, que não é bem uma calça. É, alguma coisa para cobrir coxa. Um saiote, uma calça, tal. Inclusive um plural, né? Sarabala aí. Então, meio como calças, tal, mas ninguém sabe direito, mas não importa. O que importa justamente é que a palavra, por mesmo, não se impõe. Bom, mas até aí, ele está chovendo no molhado. Ele já tinha mostrado isso antes com as palavras da Eneida. Qual é o truque que eu acho? Eu juro para vocês que eu vou encerrar sobre essa parte. Antes de eu faço uma conclusão. O truque que eu acho é nos remeter à história do profeta Daniel. É que esse versículo e essa palavra, porque ela aparece uma vez na vida, ali, nos remeta como um link, né? Que se chama de hiperlink, sei lá, para aquele texto. Não importa a palavra, importa tudo que ela evoca, culturalmente, inclusive. E o que ela evoca? Ela evoca aquela história do profeta Daniel que eu vou contar aqui sucintamente, porque ela é importante para o argumento do Agostinho. É o que ele está mobilizando. O que ele está contando, basicamente, é uma relação de opressão. Certo? Nabucodonosor é um rei babilônico, caldeu, que é um imperador, que se proclama senhor de todos os povos, inclusive do povo judaico, que Daniel, que é o profeta, é hebreu. E começa a contar a história, o profeta Daniel. É claro que essa história não é linear, né? A composição desse texto não é assim tão simples, mas vamos fazer de conta que é linear. Daniel conta a história de como eles foram submetidos, e ele precisou, inclusive, escolher 3 jovens bonitos, bem apessoados, tem uma série de requisitos, porque eles seriam educados, aprenderiam, vejam só, a cultura e a literatura caldeia, para trabalharem na corte de Nabucodonosor, representando o povo hebreu. E esses 3 jovens, não por acaso, tiveram seus nomes transformados. Eles passaram a usar nomes não caldeus, mas mesopotâmicos e babilônicos, nomes antigos vinculados mais à cultura caldeia do que ao hebraísmo. Né? Então já o nome deles foi transformado, para eles poderem trabalhar ali. Eles usavam roupas caldeias. Bom, aí acontecem outras coisas que eu não vou contar, e depois o Nabucodonosor resolve, para mostrar que ele é o imperador e o senhor de todos os povos, construir uma estátua de ouro. Estátua era muito importante, né? A história dos Nabucodonosores está muito vinculada a grandes estátuas. Contrata uma estátua de ouro e vai dizer, e depois nós vamos chamar todos esses representantes de povos, dos hebreus, de outros povos que eu domino, eu, Nabucodonosor, e todos vão se prostrar diante da estátua que significa o Senhor de todos os povos. Uma estátua de ouro, que é um sinal, então, de quem é o Senhor de todos os povos. Não é uma palavra, mas é um sinal na forma de estátua. E quando isso vai acontecer? Quando um conjunto de instrumentos musicais, uma verdadeira orquestra, tocar. Então vai ser outro sinal para que as pessoas se prostrem. E chegam lá, então, esses embaixadores, funcionários de vários povos, os instrumentos tocam,
A Bíblia tem aquela coisa repetitiva, né, esses trechos, tem uma certa tradição bíblica que repete muito. Então, todos os instrumentos são enumerados de novo, e os 3 judeus não se prostram. Aí eles são dedurados, né, alcaguetados, e são chamados diante do imperador, do Nabucodonosor, que fala, escuta, mas vocês têm que se prostrar. Eles, não vamos nos prostrar. Aí ele faz uma ameaça, dá uma ordem. Se prostrem, senão eu vou queimar vocês no fogo. Então, é uma sucessão de sinais, né? A estátua, a orquestra, o comando. Aí o cara manda fazer uma fogueira e põe mais combustível, faz uma fornalha lá, o fogo foi ficando enorme, 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 começou a matar os trabalhadores da corte que estavam fazendo o fogo. E até que, finalmente, não teve jeito, jogaram os 3 lá dentro. E o que aconteceu com eles? Nada. E aí tem esse verso, nem as sarabalas deles foram tocadas pelo fogo. Certo? É isso que Agostinho está evocando. E aí Nabucodonosor se dá por vencido. Ora, qual eu acho que é a moral da história? A moral da história é que os 3 jovens resistiram à imposição de um código. Os sinais não dizem quem é o Senhor de todos os povos. Eles disseram, nós sabemos quem é o Senhor de todos os povos, antes desse conjunto de sinais. Então não são os sinais que nos impõem. No caso deles, eles eram hebreus, e Yahvé era o Deus deles. O que Agostinho quer evocar é que conhecer quem é o verdadeiro Senhor de todos os povos não é alguma coisa que se faça através de sinais, de códigos, que se imponham. É um conhecimento que precede. E é esse conhecimento que precede que dá sentido ou não dá sentido a certos sinais. Agora, na composição do diálogo, eu acho muito importante que Agostinho não gaste tanto latim como eu gastei agora para dizer. Ele faz tudo isso com o truque de evocar uma palavra. É a força de uma palavra que nos remete a esse contexto. A palavra salabala está inequivocamente associada a esse episódio. Então, é claro que o leitor tem que fazer o seu trabalho, né? Se ele não tem essa cultura, ele tem que fazer isso. Vocês vão ler Agostinho, nunca é perda de tempo, qualquer alusão que ele faça, ou à Bíblia, ou à literatura clássica, vai lá ler a passagem da qual ele arrancou o negócio. Sempre tem sentido. Lembre-se sempre, Agostinho é um autor diabólico. Se vocês querem levar uma mensagem minha dessa conversa de hoje, é que Agostinho é um autor diabólico. Certo? Então, a ideia é que, tratando em termos de hoje em dia, eu não quero forçar a barra para cima de Agostinho, mas nós somos intelectuais, educadores, filósofos do século XXI. Se tratava ali de uma tentativa de epistemicídio. O que Nabucodonosor queria é que os jovens judeus renunciassem à sua fé, à sua cultura, à sua roupa, à sua língua, aos seus nomes, e sobretudo à sua fé. E eles disseram não. A palavra sequer tinha sido traduzida, ela tinha sido mantida em aramaico no texto, até agora. Agora, em português é que tem umas traduções aí. Eu fui ver o Lutero traduziu, os Saci em francês traduziram. Aí há uma tradução mais ou menos consensual moderna, que é manto, capa. Né? Mas também não sei por quê, entendeu? Isso. Eu vi que o Lutero, acho que o King James e o Lemaitre de Saci, quer dizer, nas 3 línguas europeias, assim, mais eles traduzem sempre por manto, né? Casacão e tal. Mas o fato é que a palavra, no texto latino, ainda está lá em aramaico transliterado. Acho que esse é o recado. Então, olha, basicamente o que eu queria dizer é que, a partir da filósofa Sueli Carneiro e do conceito de epistemicídio, eu fui reler o De Magistro como um documento filosófico sobre o alcance da linguagem, sobre o poder da linguagem e das normas ali embutidas. Né? Agostinho escreveu muito, falou muito, escreveu esse diálogo com todo o esmero. Então não é que ele acha que a linguagem não vale nada. A tese dele é que a linguagem não ensina. A linguagem não transmite, não impõe código. A gente pode resistir. Né? Inclusive, ele pôde fazer aquilo que aparentemente era um exercício meramente escolar e clássico, que era ler um poema, um verso do Virgílio, na minha opinião, a contrapelo, para dizer, é assim que a gente deve não ler, ou contraler o Virgílio, desmontando essa idealização da latinidade. Então,
Espero não ter sido muito chato para vocês, mas gostaria muito de ouvir vocês e as reações e as críticas a essa tentativa de leitura. Tá? Obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado. Antes de... Eu já vi que o pessoal quer fazer perguntas. Antes de passar, só vou fazer jus ao privilégio de estar aqui, a dominar o microfone. Só uma observação. Eu já devo ter falado com vocês sobre essa série, que eu não acho uma série especialmente, sei lá, eu não acho tão boa assim, mas tem justamente essa questão, que é a série alemã chamada Bárbaros, que está na Netflix, Barbarian, né, em que tem a história de Armínio. E é interessante porque mostra um pouco como isso funcionava, essa descrição do que ocorreu lá, os jovens judeus e tal, hebreus, né? É o que acontece com esse personagem, né? Um personagem de uma tribo lá dentro dos germânicos, que é levado para Roma, recebe um outro nome, depois volta e se rebela. Então, nós vemos isso acontecer em diversas situações, né? Temos a situação que nós conhecemos aqui, na nossa realidade, no Brasil, mas ela acontece entre os caldeus, acontece entre os romanos, e é uma série... Esse episódio está logo nos primeiros... acho que no primeiro e segundo episódio a gente já vê essa representação. E é bastante interessante o choque, né, entre, digamos, a origem dele e a sua educação romana, e o fato dele ter voltado para os seus e ter que, de algum modo, administrar ali. É uma história bastante importante, porque depois vai gerar a famosa a batalha, emboscada da floresta de Teutoburgo, lá, que acaba com não sei quantas legiões romanas, e os romanos nunca mais vão para aquele lado lá, né, bloqueiam os romanos ali. E outra coisa bastante curiosa, ainda a questão da língua, que eu acho que vale a pena ter em mente, de fato, os portugueses, eles vêm para cá, no nosso caso, né, e aí desaparece uma quantidade de línguas dos habitantes originários da Terra, que era maior do que a quantidade de línguas que na época existia na Europa, né? No entanto, esses mesmos portugueses, não eles, obviamente, não são eles, mas os romanos invadem a Península Ibérica e acabam, por exemplo, com o lusitano, né? Ainda hoje nós falamos, né? Quem é português é o lusitano, a cultura lusitana. Então havia uma língua ali que era o lusitano, talvez muito provavelmente uma língua celta, mas uma língua indo-europeia também, que desaparece sobre o domínio do latim. Por quê? Porque era muito mais importante, o professor acho que indicou isso, era muito mais importante você dominar o latim, tendo em vista a ascensão social, tendo em vista a inserção na economia e tudo mais, do que a língua autóctone. E nós tivemos, então isso falando lá atrás, lá dos povos lusitanos, mas nós tivemos aqui mesmo, no estado de São Paulo, a famosa... sabemos que ela existiu, ela foi muito importante, mas ela desapareceu, a chamada língua geral paulista. A língua geral paulista, que talvez até o começo do século XIX, em alguns rincões, ela ainda existia. Que é o quê? É o que seria a língua geral da Amazônia, o Nhangatu, para São Paulo. É curioso pensar que a região de São Paulo, que a cidade de São Paulo, a região metropolitana, é um dos lugares do Brasil onde há mais nomes de origem tupi-guarani. Anhangabaú, às vezes um alemão chega aqui, Anhangabaú, né, deve pensar, Anhangabaú, Tietê, Butantã e tudo mais. Então havia uma língua aqui, que era a língua geral paulista, que foi proibida de ser utilizada pelo Marquês de Pombal, depois da expulsão dos jesuítas e tudo, mas ela permaneceu, e é bem provável que até o começo do século XX, em alguns fins de mundo aí, ela estava viva, e que deu origem à nossa querida linguagem, o dialeto caipira. Esse R retroflexo, né, que nós falamos, caderno, né, essa coisa, que deriva. Então, é muito bacana perceber como a língua, ela de algum modo é sinal, por assim dizer, da história. Então, desculpem, eu estou falando porque eu gosto muito desses assuntos, né? Mas, por favor, perguntas? Rafael, né? Marcos, queria só fazer um comentário antes. Por favor. Rápido, Rafael. Primeiro, boa noite a todas as pessoas. Agradecer ao Marcos, né, pelo convite da nossa turma também de estar fazendo parte dessa discussão da 17ª Semana de Estudos Clássicos.
E só um comentário que eu achei brilhante, né, professor Moacir, quando ele faz a trajetória de pegar o livro da Sueli Carneiro e trazer a discussão do outro, né? Porque eu, como historiador, me lembro que estudei lá na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e na história, o Agostinho, o Santo Agostinho, tem uma relação muito importante para os historiadores, porque ele inicia a ideia da história crítica, né? Da economia crítica, no sentido de que o conhecimento dá espaço a conhecer o outro, né? Então, achei brilhante a forma com que você organiza o raciocínio, trazendo a Sueli Carneiro, porque facilita, né, para que os alunos que estão lidando também com a discussão da diversidade, do outro, a entender como é importante, como essas ideias de pensar o outro, né, de pensar o epistemicídio, elas não se iniciam agora, mas provêm né, das conversas já obtidas lá no De Magisto de Agostinho, né? Então, quero dizer que o raciocínio, a lógica do raciocínio, para a educação, para o dever de educar, foi muito interessante o caminho, né? E outra coisa que eu achei interessante, já passar a palavra para o Rafael, a gente tem discutido na Fundamentos Econômicos da Educação, eu sou historiador, mas fui para a área da história da educação, e o quanto, por vezes, o que se fala, não é, no sentido da economia, por exemplo, o Estado não se pode gastar mais do que se ganha, né? Como se aquela palavra, aquele sinal, o gastar mais do que se ganha, fosse comparado àquilo que você faz na sua casa, né? E a gente foi discutindo ao longo do curso que essa é uma conversa, de fato, que não nos ajuda a pensar economia e sociedade, né? Arcabouço fiscal, por exemplo. A gente costuma aceitar as linguagens sem questioná-las, o conhecimento daquilo que está por trás, né? Por detrás daquilo que se de fato existe. E aí a gente, nessas nossas discussões sobre fundamentos econômicos da educação, descobrimos que, na verdade, é porque esses novos sujeitos de direitos, ou esses outros, que ingressam nos bancos escolares a partir de 88, né, quando esses novos sujeitos de direitos ingressam nos bancos escolares, o dinheiro da educação passa a ser restrito, né? Então, essa conversa de que não tem dinheiro, será que realmente não tem dinheiro? Ou esse dinheiro não é para ser gasto porque esses novos sujeitos de direito, ou esse outro, que por vezes está ali tentando ocupar um espaço na realidade, tem que ser deixado de lado, né? Então, o argumento, para mim, foi muito importante para que eles possam compreender a importância de se pensar, né, o outro e também a linguagem e o conhecimento. Os sinais não falam por si, mas eles apontam algo. E, para entender esse algo, o conhecimento é primordial, né? Então, acho que essa busca nossa pelo conhecimento é seguido, muitas vezes, por uma falsa verdade. E é aí que a gente tem que se debruçar nesse conhecimento, né? Só um comentário que a linha é muito interessante. Parabéns. Achei muito bacana. Só vou pedir para o Rafael, como nós estamos transmitindo, então, se você puder falar ao microfone para gravar, por gentileza. Pode. Bom, boa noite, professor. Professor, eu achei muito interessante a sua palestra, né, a sua aula. Eu queria fazer duas perguntas, né, com relação ao Agostinho, que o senhor estava falando. O senhor deixou, né, abre aspas, uma frase do senhor. O senhor colocou assim: não vamos falar da Eneida, né, que seria um cânone latino, vamos falar da Bíblia, certo? Isso foi o que o senhor falou. A pergunta é a seguinte: seria uma revolução essa forma de tratar a latinidade depois dessa proposta, vamos falar assim, nessa proposta do Agostinho? Eu queria, então, essa é a primeira pergunta, né, se foi uma revolução essa forma de tratar a latinidade, né, trazer a Bíblia. E a pergunta sequente que eu queria fazer é que, assim, quais seriam, né, os vários significados dessa latinidade que o senhor falou a partir
do Agostinho, né, a partir dessa observação que ele faz, dessa nova interpretação, né, da latinidade? Teriam matizes, teriam nuances diferenciadas? Estaria relacionada com a cultura de cada povo? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Tá bom? Muito obrigado. Boa noite, professores. Agradeço o convite para me manifestar aqui na frente e parabenizo todos os presentes e os colegas. Sim, senhor professor. Minha pergunta o professor, a todos, na verdade, da mesa, né? Levando em consideração o paralelo realizado entre o acontecido no De Magistro de Agostinho e a tese de Sueli Carneiro em relação ao epistemicídio, no ponto de vista do professor e dos professores, qual seria a contribuição de nós, enquanto estudantes de pedagogia e futuros educadores, para o combate desse processo ainda em pleno acontecimento? Obrigado. Boa noite, colegas. Eu sou Patrícia. Vamos lá. Minha pergunta pensando que nessa antiguidade, a latinidade, na época de Agostinho, a latinidade era cultivada, cultuada e valorizada, hoje em dia, já nessa configuração que adicionam novas colonizações, vocês considerariam que ainda há a supremacia da latinidade? Pensando especificamente no meio acadêmico, visto que nós temos um código próprio para sermos aceitos e para sermos lidos nesse meio. Pensando na própria dificuldade de decodificação que a gente tem ao ler o Agostinho, por ser essa outra linguagem, por ser o latim. Ok, sim, professor. Né? Senão eu me perco um pouquinho e depois a gente volta, tá? Eu prometo ser breve para a gente ter tempo de ouvir mais pessoas. Então, começando por ouvir, vou começar pela Cibele. Eu acho, Cibele, que eu entendo que o nosso papel, uma das coisas mais importantes é a gente aprender a escutar. Acho que como docente eu me especializei muito em falar. Está na cara que eu gosto muito de falar, né? Eu sou falador, falastrão, né? Mas a gente precisa aprender a escutar, né? E aí escutar não é só uma coisa, digamos assim, sensorial, né? É uma atenção que a gente precisa ter. E eu acho que hoje em dia eu estou muito afetado pelo impacto que as políticas afirmativas tiveram na população universitária. Quer dizer, como antes desse horror que a gente viveu durante 4 anos, as políticas estavam implementadas, eu acho que eu vi, a gente enxerga que a população universitária mudou. As salas mudaram, né? Eu passei a ter alunas negras na sala de aula. Eu não tinha, né? Tinha alguns negros, talvez. Negras não tinha, e quando tinha, estavam assim, humilhadas, afastadas, dinamicamente excluídas, né? Isso foi mudando, né? Quer dizer, e isso tem um impacto pedagógico enorme. Quer o professor ajude ou não, ele pode atrapalhar, né? A gente muitas vezes atrapalha, a gente resiste, mas se a gente não atrapalha, se a gente tenta ser solidário disso, e tenta aprender com isso, não é para ser bonzinho, é para não ser burro, é para aprender a ouvir e aprender coisa nova. Eu acho que o desafio para a gente hoje é conseguir promover e acolher experiências novas, linguagens novas, saberes novos, né? Quer dizer, eu acho, o professor Marcos no começo mencionou que eu faço parte de um centro de pesquisa chamado Messila, né? Uma das grandes propostas do Messila é justamente a gente acolher conhecimentos novos, radicalmente novos, né? E que nos fazem reaprender a ler, a escutar, tal, é outra coisa. Então, o que eu posso te dizer é, para mim, a tarefa do educador hoje, seja um especialista em educação, por caso de vocês, seja um professor de filosofia, de geografia ou de engenharia, eu acho que é escutar. Acho que a gente tem que ter uma escuta para o mundo que a gente não sabia ter, né? O que engata, eu acho, com o tema que a Patrícia levantou, e talvez a resposta mais concisa seja o que o professor Eduardo disse, o economês, por exemplo, né? O economês é uma tentativa de impingir a gente verdades pelo código e não pelo conteúdo, né? Então, a ideia também é a gente... Tem jargão, não é mais a latinidade já foi.
esse fenômeno, por exemplo, que o fenício chegou e depois foi encoberto pelo romano, né? Ora, o português virou a nova língua colonial, né? Não era uma língua colonial, porque a língua colonial era o romano, né? O português já é uma negociação que deve ter, tem árabe, tem lusitano, o português brasileiro então tem um monte de coisa, mas o nosso português rígido da universidade é uma língua colonial. Agora, uma coisa que eu acho que é pouco estudada, porque eu digo que eu acho que é pouco estudada porque eu andei procurando e não encontrei muita fonte. Mas, por exemplo, uma coisa que eu acho importante a levar muito a sério é o chamado pretuguês, né? Porque há uma língua brasileira verdadeira que já ganhou. Há nichos que resistem a ela. Um desses nichos é a universidade, né? A gente acha que aqui a gente fala a língua dominante. Não, aqui a gente fala a língua do dominador. A língua dominante já não é mais a nossa, né? A língua dominante já é o pronome, como é que é? O objeto direto sem declinar, né? Eu dei ele para o Gilberto, né? Não dei o, certo? Eu dei ela, passei, né? Isso ganhou já, certo? Há um português que ganhou, seja na prosódia, seja nas formas gramaticais e tal. E a gente resiste. Então, tá aí. É uma questão de escuta de novo, sabe? A gente escutar, incorporar. Tá? Outro dia um amigo me contou, feliz da vida, eu gostei, que um aluno pediu para intervir na aula dele de lógica com Islã. O cara era bom de Islã, e ele, para conseguir dizer o que ele queria dizer, ele mandou um Islã, e o meu amigo, felizmente, não cortou o cara. Porque 10 anos atrás, isso aí não, isso aqui não, isso aqui é sério, aqui na universidade, não é isso? É o que a gente sempre fez. Não, o aluno nem, se tentasse, um colega antes do professor já jogava o cara pela janela. Era uma violência enorme. Eu sou de uma geração que foi muito violenta contra qualquer coisa diferente, inclusive contra as mulheres, que eram nossas colegas. Isso está mudando. E não porque a gente ficou bonzinho, né? Porque as pessoas foram se impondo, né? Felizmente. Bom, remontando agora ao Rafael, eu acho, Rafael, que tem um movimento, sim, mas eu te digo assim, é um movimento que tem... É uma tensão. Eu evitei falar disso daqui, porque eu quis falar sobre Agostinho, sem falar do catolicismo, do cristianismo. Vou pronunciar pela primeira vez aqui a palavra Deus, certo? Eu vou falar um Agostinho... não que Deus não seja importante para a filosofia agostiniana, mas também a gente pode passar sem ele um pouquinho, né? Havia uma tensão, por exemplo, Jerônimo, que era um homem eruditíssimo, né? Mais velho que Agostinho, mas ainda contemporâneo. Tinha pesadelos com isso, né? Meu Deus do céu, mas eu gosto tanto de ler Cícero, eu gosto tanto de ler Virgílio, será que eu sou um bom cristão? Né? Ele sonhou que estava sendo condenado no juízo final, né? Você deve conhecer essa história. Vários deles, há uma tensão muito grande. Então, essa tensão estava dada, né? Mas isso, digamos assim, historiograficamente é muito controverso. Ou seja, entre os historiadores, o grau de conflito, de negociação e de solução de compromisso que havia nesse mundo tardio, aí, século IV, século V, é uma coisa historiograficamente muito controversa, né? O que não é controverso é que tinha uma questão, né? Como é que junta padrão clássico, nesse sentido pagão, com o que virá a ser clássico, que é o padrão bíblico? Que os caras achavam lixo. Em Agostinho, quando era jovem, achava a Bíblia um lixo, literariamente. E ele tinha razão do ponto de vista clássico. Foi preciso reaprender a ler para dar valor para aquilo. Jerônimo, quando traduzia um profeta como Amós, por exemplo, traduzia tapando o nariz, assim. Porque ele achava uma linguagem péssima, mas, bom, é o profeta Amós, então eu vou traduzir. E aí ele dava uma ajeitadinha para ver se em grego ou em latim ficava mais bonito, porque o original era muito feio, né? Então tem uma tensão, Agostinho não é o único, mas eu acho, e aí não é só por força de ofício, porque eu estudo Agostinho mais e tal, mas de fato, assim, é mais ou menos moeda comum entre quem trabalha nessa área, que Agostinho é a solução mais sofisticada. Assim, foi o cara que conseguiu, teoricamente, e conseguiu literariamente as melhores soluções, né? Ele escreve muito bem e ele realiza literariamente isso que ele pensou teoricamente, né? Então ele tem um estilo que é muito próximo a um estilo clássico, ou seja, ninguém pode dizer que Agostinho não domina a norma, mas ele escreve coisas que parecem Plauto. As traduções às vezes perdem. A tradução do Lorenzo Mami é muito boa, porque ele não perde. Mas nas Confissões tem passagens que é pura comédia. Não é que é para rir, mas é comédia.
Aquele quiprocó do cara que vai, foi você que roubou, que está com a machadinha na mão, chega o guarda fanfarrão, fui eu. É uma comédia do Plauto. Só que isso no Agostinho tem um sentido filosófico. Porque o que ele está fazendo? Ele está falando, apresentando aqueles jovens, ele, a Lípia, aquela turma que é da elite, em vez de dar para eles um cenário que é uma comédia hamletiana, de príncipes da Dinamarca em crise, ele põe os caras no meio de uma cena de comédia. Isso tem a ver com uma nova literatura cristã, da humildade, entendeu? Então, tem uma negociação ali entre forma e conteúdo que se alongou. Tá? Então, tá ali, mas assim, tem mais de um, ele não é o único. Né? Tem uma tensão entre esses mundos aí. Bom, espero ter te respondido, tá? Bom, eu agradeço as tuas palavras. De fato, eu acho que o Economês é um excelente exemplo do que é esse jargão que tenta impor o código pela língua, como se a língua bastasse. Né? Eu concordo com você. Bom, obrigado pelas tuas contribuições. Isso. Vamos mais uma rodada, se vocês tiverem perguntas. O Bruno, por gentileza, o Vitor e... o Nicolas. Bom, obrigado. Boa noite, professor Moacir, professor Eduardo, muito prazer, professor Marcos. Minha pergunta vai um pouco na esteira do que tem sido dito aqui, né, assim, nessas últimas respostas, da importância do professor de saber ouvir, de saber reconhecer e acolher os novos saberes, as novas matrizes sapienciais, vamos dizer assim, né, ou novos modos de se valorizar uma certa episteme. Ao mesmo tempo, e que eu concordo plenamente com isso, aqueles que lidam como nós aqui com os estudos clássicos muitas vezes carregam a pecha de serem justamente aqueles que se opõem a esse avanço, a essa novidade. Acho que novidade não é muito correto, né? Mas a importância de se reconhecer isso que já estava aí e que era então ignorado. Então, nesse sentido, eu pergunto, como nesse cenário ainda advogar ou defender ou valorizar os estudos clássicos, principalmente para aqueles que são professores em formação. Eu, como professor, enfrento muitas vezes isso. Quer dizer, o interesse pela antiguidade é o interesse de um diletante, né? Como se ela não mais dialogasse conosco. Então, como lidar com esse cenário, como lidar com essas questões. Obrigado. Muito obrigado. Vitor, por favor. Bom, obrigado, professor, pela apresentação. Foi muito bom mesmo. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira é que, na hora que a gente foi exposto à distância entre o sinal e o significado, a gente vai chegando em uma das conclusões que há um conhecimento que precede os sinais. Isso, dentro da chave do epistemicídio, é muito rico, talvez, na linha da pergunta do Bruno, porque me permite estudar Platão sem receios, né? Eu sei que eu não vou ficar preso ali, já que eu vou conseguir me livrar desses sinais, assim como foi colocado na história das 3 pessoas que vão para a fogueira. A minha questão é que esse conhecimento que precede os sinais, que conhecimento é esse? Porque me parece que, ao lidar com o mundo, eu só tenho os sinais. Então, poderia um conhecimento empírico, um tipo de sinal. E, muitas vezes, a linguagem é tida como um instrumento que me molda a realidade que eu vejo, né? Como a linguagem como se fosse um telescópio, que mostra, ou um caleidoscópio. Então, aí, que conhecimento é esse que consegue preceder os sinais? Porque na história eles tinham uma certa fé. Esse conhecimento soa como um dogma. Só que aí parece ser o dogma justamente que alimenta o epistemicídio. E aí eu fico meio que numa contradição. E essa é a dúvida, a sua apresentação. E a segunda é mais no sentido... O que te levou ao Santo Agostinho, né? Pensando em construção de pesquisa, assim, de entrada na universidade, como que alguém vai querer estudar Santo Agostinho, né? Eu sei que isso tem traços pessoais, mas muitas vezes é um problema inicial, porque aqui para nós foi colocado o valor do Santo Agostinho, que nos trouxe diversas reflexões. Mas isso parece ser após um percurso, né? Não talvez os primeiros passos, né? Às vezes acidental, que não é algo ruim, é bem real isso. Essas são as perguntas. Obrigado. Enfim, a minha pergunta também se relaciona com a questão da linguagem e esse epistemicídio. Tem um intelectual que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, do século passado, foi um professor de inglês e também literatura renascentista medieval em Cambridge e Oxford.
E ele, em um prefácio dos seus livros, ele fala a respeito de como a palavra gentleman foi, aos poucos, perdendo seu significado original, que antigamente significava alguém que era proprietário de certas terras, tinha um brasão, tinha ali uma posição na sociedade, e aos poucos o pessoal começou a falar, olha, ele precisa ter um significado mais sensível, mais espiritual. E hoje, gentleman é mais um elogio do que qualquer outra coisa, de modo que a gente não consegue mais falar da palavra, se você quiser usar o sentido original, sem ter que dar uma explicação conceitual sobre aquilo. E ele vai dizendo como as palavras sofrem essa questão. E a minha pergunta seria, embora a gente saiba que a língua é viva, né, e que modificações vão de ocorrer, eu queria saber como você acha que esse processo de ressignificação ele pode ser utilizado de uma forma intencional para o epistemicídio. Então, ressignificar palavras como uma forma de utilizar-se para justamente negar ou suprimir conceitos que nós não queremos que alardam. Bom, primeiro, Bruno, eu resumiria assim, que será que os estudos clássicos fogem a essa capacidade de acolhimento, né? Eu acho que não, né? Você vê, quer dizer, eu espero que não. Quer dizer, o que eu tentei fazer aqui foi, por exemplo, inclusive, valorizar. Mas aí eu acho importante a sua pergunta, porque ela me adverte por uma coisa. Como eu fiz uma apresentação muito de sobrevoo do De Magistro, a partir dessa matriz conceitual oferecida pela professora Sueli Carneiro, pode parecer que essa leitura é uma leitura que independe da negociação com o texto. É como se fosse a projeção de uma matriz, digamos assim, ideológica, né? Não é, né? Quer dizer, tem um corpo a corpo com o texto, e aí, nesse caso, com o texto latino muito grande. Quer dizer, eu não faria nada do que eu fiz aqui hoje sem um corpo a corpo com o texto, com os argumentos, que eu não reconstituí aqui, porque senão eu ia ficar aqui até de manhã, certo? Só pegar aquela primeira frase, o que nós queremos fazer quando falamos, né, a primeira frase, a análise filológica daquela frase é uma coisa sensacional, né? Porque geralmente a gente toma assim, qual o sentido da linguagem? A estudante de filosofia gosta dessas coisas assim, né? Qual o sentido da linguagem? Não é isso. Agostinho está perguntando uma coisa mais simples. O que nós desejamos causar, efetuar, quando nós falamos? Ou seja, nós queremos fazer uma ação no mundo. Que ação no mundo é essa? Né? E aí, daí, por exemplo, a gente pode parar, antes de ir para a segunda frase, e pensar, bom, isso difere completamente da matriz aristotélica, que pensa a linguagem como uma relação entre... Está lá no começo do De Interpretazione, certo? Quer dizer, vamos dizer, a afecção mental, o sinal e a coisa, né? É um triângulo, mas com uma pessoa em jogo. Quando Agostinho faz essa pergunta, ele põe a linguagem, a fala, o uso da fala, no mundo. O que nós queremos efetuar, efficere, né? Tá. Bom. E o diálogo inteiro, quer dizer, então, o que eu tentei fazer aqui é resultado de um corpo a corpo com os textos de Agostinho, né? Isso envolve estudar um monte de coisa. Estudar gramática de verdade, quer dizer, estudar dialética. Eu tenho estudado uns textos sobre o uso filosófico que os estoicos faziam da gramática, mas no mundo grego, porque no mundo latino tem pouca coisa. Então, por que eu estou mencionando isso aqui? Justamente porque o que você está reivindicando, e eu acho que com toda a razão, é que a gente não esqueça que esse trabalho deve continuar a ser feito. A minha opinião é que ele não pode mais ser feito em nome desse silenciamento de outros saberes. E isso a gente precisa descobrir. Parar de achar que quem sabe grego e latim está acima de quem só sabe português. Isso no centro de pesquisa que eu estou, ainda tem uma certa tensão, porque tem um cara lá, que ele é danado, ele se recusa a falar inglês nas reuniões. Porque a gente pode, é um centro, tem muita gente, então todo mundo ali fala algumas línguas. Mas, em geral, o combinado é que a língua franca é o português ou o inglês. Esse ano, como tem umas pessoas que ainda não estão muito bem em português, está se falando mais inglês. Mas esse cara não abre mão. Eu falo português. E tem gente que acha que é ideológico. Eu falo, não é ideológico, é uma poética. Ele está dizendo que ele é um intelectual brasileiro, um escritor brasileiro, e ele vai praticar a língua dele. Assim como querem que ele fale inglês, ele está exigindo que quem está lá sabe português. Então, esse jogo, essa tensão, a gente vai viver o tempo inteiro, cada vez mais. Então,
ter um jogo de a gente valorizar, mas não reproduzir aquela valorização, digamos, epistemicida. Para mim, esse é o segredo, cara. Né? Agora eu não abro mão do meu latinzinho. Mas é isso. Mas tem que saber isso, que não é o... Eu não sou o rei da cocada preta. Eu vou contar só uma história, gente, porque essa história eu acho linda. Uma vez eu morei numa casa que morava gente do mundo inteiro, que era uma casa de estudantes e tal. E tinha... E eu conheci um pessoal ali do Uzbequistão, e os uzbeques são tremendos para saber língua. Eu não sabia bem por quê. Depois um deles me explicou. Cara, é o seguinte, a gente é um povo que passou a vida inteira, eles são criadores de cavalo, eles eram criadores, sendo dominados por algum império. Ou era o Império Mongol, ou era o Império Chinês, ou era o Império Persa, ou era o Império do Alexandre o Grande, ou era o Império dos Hititas, ou era a União Soviética. A gente não aguenta mais. Só que o que acontece é o seguinte, a gente sabe, a gente nasce falando 5 línguas, senão você não sobrevive. Bom, tem uma cultura. Aí um dia ele foi esnobado, porque ele estava com uma dificuldadezinha lá em alemão, a gente estava na Alemanha. E um sueco falou, mas isso aí, isso é simples, tal, porque na Suécia nós falamos inglês correntemente na rua. Aquele lourão alto assim. E o galinho... tampinha assim, né? Ele olhou para o cara e falou assim, olha, eu falo hebraico, árabe, farsi, afegão, russo, um pouco de mandarim, já aprendi francês, espanhol, agora estou aprendendo alemão. Inglês eu não aprendi ainda, tá? Isso, cara, entendeu? A gente é um monte de poliglota. Quando você olha para o mundo, tem 2.000 línguas, fala 3 ou 4, é um belo instrumento. Eu não abro mão disso. Mas é só isso. Bom. Meu caro Vitor, legal. Ó, o conhecimento prévio, você tem razão. Quer dizer, nesse ambiente, a questão da fé, ela supre a questão do conhecimento prévio. Né? Isso não vai se universalizar, certo? Eu, por exemplo, não sou um homem de fé. Né? Então, para mim, o que está em jogo aqui é mais a crítica da idealização da linguagem do que a afirmação de uma fonte específica de saber. Né? Quer dizer, a ideia é que a gente aprende, inclusive, no jogo das palavras. Quer dizer, não é que a palavra não... A ideia de que a palavra não te leva até o significado não quer dizer que o uso da linguagem não tem um papel no aprendizado. Entende? Quer dizer, mais o questionamento dessa idealização de que você tem uma linguagem que recobre perfeitamente o mundo, se você dominar essa linguagem, você domina o mundo, é a crítica dessa idealização. Mas é também no jogo com as palavras, das frustrações e tal, que a gente vai aprendendo. Né? Outro dia eu li um artigo, mas eu, na verdade, não li direito. Eu passei os olhos, eu preciso voltar para estudar com atenção. Mas a ideia do artigo é lembrar que, para Agostinho, a noção de palavra é uma coisa sonora, né? Não é escrita, né? Tem a ver com percussão. Vocês viram no Demagisto, que é o verbo verberar, mas também tem na Bíblia, Agostinho usa muito nas Confissões, o verbo percutir mesmo. A palavra de Deus percute o nosso coração. Né? Então, a linguagem tem um efeito sobre as pessoas, né? Que não é necessariamente esse efeito semântico, né? Mas é pelas palavras também. Quer dizer, e vai mobilizando conhecimentos, formando conhecimentos. A história do Falcãozinho, só para dizer aqui, qual é a ideia? Às vezes, você, com uma ação, você ativa alguma coisa que está lá. Né? Então, vocês viram lá na história do Falcãozinho, que tem na história da caça, no Demagisto, tem uma cena de caça, que ele fala, o cara vai caçar, mas só tem com as varetinhas e com as colas, que é um jeito de caçar passarinho cruel, né? Você passa a cola na varetinha, põe lá o bichinho, gruda e pega, né? Tá. E aí depois, continuando o argumento, Agostinho diz, mãe, o caçador então vai lá com a cola e com a vareta e com o falcão. Aí ele fala, mas peraí, com o falcão? Não precisa de falcão. Ou caça com falcão, ou caça com cola e vareta. Tem um erro aqui. Foi algum copista que se distraiu e enfiou um falcão? Acontece, né? Ou Agostinho se enganou e tal. Mas aí eu fiquei meio cismado e tal, aí conversando com um biólogo, eu falei assim, cara, é possível caçar com essas 3 coisas? Aí o cara me deu uma resposta que é a cara do Demagisto, sem ler Demagisto, é um biólogo. E falou, cara, se é um caçador que está ensinando um falcãozinho a caçar, por que ele faz? Ele passa a cola, põe a vareta, quando o bichinho gruda, ele solta o falcãozinho. E o falcãozinho vai lá e caça. Quer dizer, é como se ele ensinasse e não ensinasse, porque o falcãozinho a gente chamaria de instinto. Sabe caçar e não sabe. Ele precisa que o passarinho esteja grudadinho para ativar essa capacidade. Que é um pouco o que Agostinho faz com a Deodato no diálogo.
desse diálogo, várias vezes Agostinho usa uns argumentos de cabo de esquadra. É óbvio que aquele argumento é ruim. Aí o Deodato vem com tudo e fala, tem um furo aí. É o passarinho colado na vareta. Entendeu? É um jeito de botar o cara no jogo da dialética, porque ele é um garoto ainda. Então Agostinho comete uns erros meio banais para trazer o cara. Entendeu? Então, eu acho que não há uma renúncia às palavras no jogo do conhecimento. É uma crítica dessa pretensão do economês, por exemplo, que só o jargão vai dar conta. Tá? Agora, é legal a tua pergunta, o que me fez, porque a gente, durante muito tempo, praticou ser contra a dimensão pessoal na ciência, né? E outro dia eu fui a uma mesa sobre quilombos. E a primeira coisa que os 3 integrantes da mesa fizeram foi cada um falar da sua história pessoal, familiar, que tinha a ver com quilombo. Isso é uma poética de dizer, olha, o conhecimento se faz assim também. O conhecimento universitário, não. Eu nunca tinha visto uma mesa na universidade que a moça começou falando da avó dela. Minha avó, como ela cozinhava, tal. Aí, daí ela chegou na relação dela com quilombo e aí na pesquisa dela sobre quilombo. Isso tem um sentido enorme, isso, de obrigar a gente a ter outra escuta. Então, eu vou te responder com prazer. Foi assim, eu estava vou ser breve, mas eu estava na graduação, fissurado por língua clássica. A gente ficava, naquele tempo, letras era aqui embaixo, nas colmeias, né? No pé do CRUSP aqui. Então, a gente vinha para cá de manhã, fazia aula de... Um grupo, né, da minha geração. A gente estudava grego e latim, e aí almoçava no CRUSP, subia a ladeira com o estômago pesado, para ter aula de tarde lá na filosofia. Rotina de todos os dias. E aí começa aquela turma a se entusiasmar com grego e latim, a gente era um grupo, assim. E eu comecei a querer fazer filosofia da linguagem, era o meu barato. E por isso que eu fui parar no Demagista, inclusive. Bom, e aí, mas eu estava pensando em fazer Aristóteles, eu estava com uma coisa, tal, mas... Aí um dia encontrei um amigo que falou assim, cara... E eu estava, não, aí eu resolvi, não, eu vou fazer alguma coisa fora dos gregos, eu vou começar a fazer nos romanos. Eu comecei a ler Lucrécio. E eu tinha um professor de latim que começou a ler comigo. A gente passou um semestre lendo juntos o De Rero Natura e somente as partes sobre a linguagem e tal. Isso começou um barato lá de estudar materialismo romano e teoria da linguagem e materialismo romano. Aí encontrei um amigo e falou, cara, você não sabe, fui dar uma aula numa faculdade particular naquela São Luís. E lá tem currículo obrigatório. Tem um tal de magistro do Santo Agostinho, naquele tempo o pessoal falava santo. Eu não falo Santo Agostinho só assim, nessa situação... eu estou aludindo ao nome, né? Eu não uso assim, Santo Agostinho, né? Aquela coisa. Mas assim, olha, acho que é legal, dá uma lidinha lá, é um romano importante, capaz de você gostar, tá? Me apaixonei, sei o que eu vou fazer na vida. Aí comecei a ler Agostinho, na verdade eu não consegui fazer um mestrado no De Magisto, mudei o meu projeto de mestrado para outra coisa, e aí fica aquele negócio na vida, né? Vou morrer falando do De Magisto, porque eu não fiz o mestrado sobre o De Magisto. E é o texto que eu mais gosto do Agostinho, acho uma coisa fabulosa, assim. Mas, de fato, foi por isso, porque eu comecei a ler e o que me entusiasmou é essa capacidade que ele tem no diálogo de lidar com a concretude das palavras, naquela negociação ali da classe gramatical. O texto é muito concreto, né? Pronome, conjunção, é cheio de truque, cheio de piada, e, ao mesmo tempo, uma discussão que remete por uma abstração não, né? Ela remete por uma dimensão, vamos dizer assim, platonizante, espiritual, inteligível, impressionante. Essa tensão é que me envolveu com Agostinho. Assim, hoje em dia eu gosto por outras razões, mas inicialmente foi isso. Eu acho que eu passei por todo mundo. Ah, não, Gentleman, imagina, eu não falei. Sobre a ressignificação, né? Olha, Nicolas, a ressignificação ela pode ser epistemicida, sim. Eu li um trabalho recentemente sobre... Cadê o Nicolas? Está ali. Sobre as traduções, por exemplo, encomendadas, as traduções da Bíblia para o Quechua, por exemplo, na colonização espanhola, né? Era uma violência enorme, porque os caras precisavam inventar uma palavra para Deus, certo? Então eles pegavam um termo Quechua, o jesuíta, que mais ou menos tinha a ver com Deus, e tacava lá. É claro que isso era um sequestro, porque aquele termo, que eu não vou saber dizer qual é agora, não sei Quechua, né? Ficou esvaziado de uma série de outras significações e fixado em nomear Yahvé. Por outro lado, o sol, por exemplo, que é um termo, vamos dizer, sol não, né? Mas o termo, digamos assim, Quechua, para o astro do dia,
é o termo por uma coisa cósmica e religiosamente muito mais ampla do que um astro, né? Mas virou o Sol, que significa na Bíblia o Sol. Quer dizer, ele foi empobrecido de sentido também. Entendeu? Então, isso já te dá uma dimensão assim, de como as traduções podem ser... Quer dizer, como isso pode ser um processo violento. Né? E fora o fato inverso também, de começar a montar gramáticas das línguas dos povos originários. Gramáticas com as estruturas do grego e do latim. Que também é enfiar essas línguas em moldes, é claro que não vai bater, né? Entendeu? Eu nem estou falando aqui de boa-fé ou má-fé dos jesuítas, mas o fato é que a operação é uma operação violenta. Né? Então, isso é possível também. É claro que a gente pode se ressignificar. Hoje em dia, a gente, positivamente também, né? Pode inventar palavra nova. Eu não comecei hoje essa fala com vocês falando boa noite para todos. Certo? Quer dizer, a língua mudou. Entendeu? Vamos ficar espertos. Entendeu? A gente está num outro mundo. Né? Então, novas palavras, novo sentido para as palavras, né? Isso acontece. Acho que positivamente também tem muita coisa acontecendo. Mas há também o risco do silenciamento, claro, eu acho. Bem, meus caros, eu não quero aqui cansar o professor, já são 15 para as 10, não é? Ou eu muito me engano? É isso? Então, eu penso que nós poderíamos encaminhar para o final. É curioso essa questão que o Nicolas apontou, e, na verdade, a partir do teu comentário a ele, Moacir, eu estudei um autor, Isócrates, e é curioso, porque uma das traduções da Löwber traduzia, quando apareceu o termo grego, filosofia, no grego, a tradução do Norlin, acho que é do Norlin ou do Van Hook, um dos dois, traduzia para o inglês rhetoric. Isso, então, porque isso é uma questão, assim, claro, obviamente nem se compara essa discussão toda sobre epistemicídio, nós estamos falando de culturas, mas é muito curioso porque é um autor que escreve contra, de algum modo, Platão, então ele está disputando com Platão a posse do termo filosofia, e na tradução bilíngue, quando aparece o termo em grego, você lê em grego, está escrito filosofia. A tradução é retórica. Isso, para alguém que está lendo o inglês, na verdade, justifica a ideia de que esse autor foi um retórico e não um filósofo, sei lá, ainda que ele nunca tenha usado em nenhum lugar dos seus textos o termo retoriqué. Nunca usou retoriqué. E é considerado um retor, ou um professor de retórica. Curioso porque isso acontece na tradução. Por isso que é importante conhecer as línguas antigas também. Para muitas vezes, eu fico imaginando, né, essas interpretações malucas que nós encontramos por vezes acontecendo em certos cultos e tudo mais. Se nós conhecêssemos o grego, talvez pudéssemos também nos proteger de certas interpretações doidas que vemos serem feitas por aí. Claro, claro. Notável. Vocês já leram... Eu sou fã do... Quem não é, né? Do Machado de Assis, né? E tem um conto do Machado, que é o Casa Velha. Que eu acho uma coisa assombrosa. No meio desse conto, quase no meio, assim, um pouco antes do meio, graficamente, aparece um personagem que é um ancião escravizado, já velhinho, e aparentemente demenciado. E ele fica falando umas coisas assim, sem nexo. E ele diz uma frase, acho que eu não sei se é em Banto ou em Yoruba, eu acho que é em Banto. Ele faz uma fala em Banto, que assim, era a manifestação da demência dele, e o conto segue. E eu falei, não é possível. O Machado de Assis é um escritor muito grande para uma frase não ter sentido. Né? Só que eu não tenho recurso, né? Eu não tenho dicionários. Em casa eu tenho dicionário de um monte de língua. Não tenho. É típico de intelectual branco, né? Eu tenho dicionário de tudo, até de chinês em casa, mas não tenho de Banto, de Yoruba. Tal. Aí fui lá, numas coisinhas, não achei. Não achei na internet, tal, nunca consegui. Outro dia, conversando com um colega no Messila, eu falei, cara, contei essa história, ele sabia na ponta da língua, ele pronunciou a frase e me disse, a frase quer dizer tal coisa, e ela é tudo para entender o conto. Entendeu? Só que a gente, eu estou com 60 anos, eu precisei chegar aos 60 anos para me lembrar que uma frase
dita por um negro demenciado no Machado de Assis precisava ser levada a sério. Isso é a nossa formação. Entendeu? Se tivesse em sueco ou em grego, eu já tinha dado um jeito de saber. Mas não. Teria recurso, mas primeiro eu teria tido a vontade. Ah, você não teve na hora? Eu juro, acho que eu já li esse conto várias vezes, desde que eu sou rapaz. Só me ocorreu muito recentemente que não, isso aqui não é uma frase incidental dita por um escravizado demenciado. Isso aqui faz parte de uma obra literária que precisa ser levada a sério. E lembrar, o Machado é um autor negro, ele não está brincando. Tal. É isso que eu quero dizer. A gente, como intelectual, precisa, são os pesos e as medidas, sabe? Esse é um pouco o truque. Outro dia, conversando com o senhor deve saber, o Bruno, que é professor lá da PUC. O Bruno é um cara genial, o Bruno do Parmênides, né? Eu penso assim, bom, o que é o poema do Parmênides, né? Se você pegar originalmente, aquele monte de caco, né? Qual é a primeira sensação, Bruno? É um poema, escrito em versos, meio religioso, por uma deusa. Por que eu vou continuar lendo? Por que eu vou fazer anos de pesquisa para dar um sentido filosófico para aquilo? Em parte, porque é grego. Será que seria a mesma coisa se eu encontrasse fragmentos em banto de uma coisa que tem cara de ser poesia de cunho religioso? É essa pegada que está mudando. Entendeu? É você dizer, não, tá bom, vale a pena investir dinheiro público e ficar anos vendo o que tem aqui. Porque hoje em dia ninguém tem dúvida que Parmênides é genial. Entendeu? Mas quanto demorou para o poema do Parmênides aparecer com toda a sua relevância? Tem investimento nisso. Né? Tem tempo e dinheiro jogado fora, digamos assim. Né? Falando de economês, né? Risco. Né? Eu agradeço muito, professor Moacir. Não sei se você tem algo a dizer ainda, Eduardo, para a gente encaminhar para o encerramento. Eu quero agradecer muito ao professor Moacir, dizer para ele que o meu Palmeiras está chegando lá no seu Botafogo. O cara não tem amor à vida. Brincadeira, professor, muito obrigado. Né? Achei, para nós, foi um aprendizado também fazer essa linguagem mais fácil, né? Trazer esse Sueli Carneiro para falar de Agostinho. Né? Muito obrigado, agradeço também a turma que se manteve aí aos ouvidos atentos para aprender. Obrigado, professor Marcos. Quando começa essa conversa aí sobre futebol, eu que sou um agnóstico, não tenho fé, eu me sinto um pouco posto de lado, mas tudo bem. Eu queria novamente agradecer a todos, agradecer ao professor Eduardo, que aceitou o nosso convite, que muito nos honra, e especialmente, óbvio, ao professor Moacir, que esta seja a primeira de inúmeras vindas do professor aqui, à FEUSP, e participar das nossas atividades. Muitíssimo obrigado, agradeço a todos, e com isso nós encerramos a primeira noite da semana o primeiro dia, na verdade, teve à tarde, da Semana de Estudos Clássicos 2023. Muito obrigado e até amanhã.